Vamos lá. Quando a gente vai falar de planta-situação, a gente tem, como é nome de planta, indicação do norte, certo? Lembrando aquela dica que eu dei a vocês, que sempre que tiver planta de situação, planta baixa, planta de coberta, vocês vão colocar o norte, a indicação do norte, tá? Então, aqui a gente indica o norte. A questão do lote, você vai marcar o lote e identificar ele, tá? Fazer uma achura, colocar uma linha mais grossa, indicando ele para chamar mais atenção para o lote que faz parte da sua quadra, certo? Outra coisa, quando você for fazer o lote, você tem que colocar as dimensões desse lote, tá? Aí, então, as dimensões de fundo, frente, se for diferente, e laterais. Calçada e rua, certo? Então, a gente marca sempre o lote, as cotas da calçada e da rua, até terminar aqui a outra calçada, da outra quadra, tá? Tirando isso, a gente vai marcar pelo menos, no mínimo, as questões de lotes vizinhos, dos confrontantes, que a gente chama de os lotes vizinhos, a gente chama de confrontantes, tá? Então, esses confrontantes aqui, eles recebem, porque é o seguinte, aqui está como lote 8, 2, 3, 4, 2, 3, 5 e 6, tá? Esses são os confrontantes desse lote aqui. É o que amarra todo esse lote. Mas poderia ser o número de uma casa. Aí, por exemplo, 250. Aí esse lote está sem número, certo? O teu lote está sem número. Mas a casa vizinha tem lá o número 250. Então, quando uma pessoa quiser achar o teu lote, ela vai saber que é vizinho a o número 250. Então, por isso que a gente bota o número confrontante, tá certo? Coloca os nomes da rua, porque sem as ruas a gente não consegue chegar no seu lote. Então, a gente bota o nome de uma avenida, o nome de uma rua que chegue na rua principal do seu lote, tá certo? Considerando também aquelas questões de confrontantes, tá? E as quadras vizinhas, né? A gente coloca aqui a indicação das quadras vizinhas, até porque para identificar a rua, certo? Se tivermos cota de níveis, porque tem planta, tá? Tem planta que você já recebe com a cota de nível, certo? Então, quando a gente tiver a cota de nível, aí a gente identifica lá a cota de nível, certo? Que a cota de nível nada mais é do que a identificação das alturas aqui, tá? Aí, normalmente, ele vem por aqui assim, vem assim fazendo. Então, isso aqui, cada um vai ter uma altura. Aí, por exemplo, deixa eu terminar aqui para vocês verem. Pronto. Esses daqui, todos passaram, tá? Aí, vocês vão colocar essas linhas aqui vermelhas que eu coloquei como identificando a cota de nível num tom de achura, bem fininho, certo? Minutinho, tá, Ariel? Rapidinho. Aí, num tom bem fino, você vai fazer essas cotas de níveis, certo? Além disso, você coloca a questão, as vias de acesso, tá certo? E a denominação do edifício. Nessa planta aqui nem tá. Mas aí você identificaria aqui só a edificação, sem achura de coberta, sem nada, só o quadrado lá, só o bloco da edificação, tá certo? Então, você identifica para mostrar onde é que ela se encontra dentro do lote. Além disso, eu só vou explicar aqui a vocês a questão de áreas não edificantes, tá? E restrições governamentais.
Área não edificante é o seguinte, às vezes você fica próximo a, por um exemplo, um rio, certo? Uma lagoa. Então, você tem uma área que, a partir do centro desse rio, ou a partir da margem dele, a prefeitura conta uns 30 metros, depende, 30, 50 metros, depende da prefeitura. Ela vai fazer uma medida, certo? E às vezes acontece de entrar no seu lote. Ela faz aqui, vamos supor que isso aqui seja um rio, e a partir de 15 metros da margem dele, certo? 15 metros vai ter área não edificante, não pode edificar nada nessa área. Então, você vai 15 metros, dá 3, 11, 12, vai ser mais ou menos aqui, vai ter 1 metro ou 2 aqui, né? Logo no iniciozinho do seu lote. Então, essa partezinha que ficar aqui no início, você ia colocar a churada aqui e botar área não edificante, certo? Porque essa área aqui tem que identificar que não pode edificar. E aí, até nas outras plantas, como na planta de locação encoberta, você vai identificar que também ali tem uma área não edificante, certo? Então, a planta de situação, ela é composta desses detalhes de desenho. Além da planta baixa, tá? E, por fim, a gente tem a área do lote, que a gente identifica, e também as notas gerais e o nome do desenho, tá? Normal, como todas as plantas. O nome do desenho e a escala, certo? É assim que a gente desenha a planta de situação. Vou resumir aqui. Pronto. E para finalizar essa questão do desenho, como é que a gente faria essa escala aqui, tá? 1 para 500 ou 1 para 1000. No escalímetro de vocês, certo? A gente tem escala de 1 para 100, 1 para 125, 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50 e 1 para 75. Para fazer 1 para 100 ou 1 para 200, 1 para 500, o que é que a gente faz? Pega a escala de, vamos dizer que eu vou fazer 1 para 1000, tá? Aí eu pego a escala de 1 para 100, acrescento um zero e acrescento um zero em todos os números. Então, o que era 1 metro, na escala de 1 para 100, de 0 a 1 não é 1 metro, aí vai virar 10, tá? De 0 a 2, não era 2 metros, aí vai virar 20. Você vai acrescentar um zero, vai sempre acrescentar um zero. Então, o que era 50 centímetros vai virar 5 metros, certo? Então, você vai estar sempre multiplicando por 10. A mesma coisa é que vou fazer na escala de 1 para 500. Então, o que é de 0 a 1? O que é de 0 a 1? Que seria 1 metro, vai ser 10 metros, tá? A mesma coisa de 0 a 2 vai ser 20 metros, de 0 a 3, 30 metros. Aí e o pequenininho, professora, como é que eu encontro? Esses pequenos aqui, aí você vai contar quantos tem e dividir por 10 metros, tá? Por exemplo, aqui na escala de 1 para 50, são 20. 2, 4, 6, 8, 10. São 20. Então, a metade vai ser 5 metros e um pedacinho desse é 1 metro. Oi. Ô, professora, repete, por favor. Eu fiquei confusa na questão da escala. Deixa eu colocar aqui deixa eu só colocar aqui um escalímetro para vocês verem, tá? Que aí fica mais fácil. Aqui, esse aqui. Deixa eu mostrar aqui. Aqui eu tenho um escalímetro, tá certo? E aqui eu tenho a escala. Eu tenho a escala de
1 para 100. Eu acho que essa daqui é 1 para 100, tá certo? Então, você tem de 29 a 30 é 1 metro, certo? A gente não conversou que seria 1 metro? Então, é como se eu colocasse 0 aqui no final de cada número desse. Então, de vez de ser 29, ia ser 290. Ao invés de 30, ia ser 300, tá? Então, sempre eu vou como se estivesse acrescentando 1 metro, multiplicando por 10, certo? Que aí acrescento um zero. Então, de 290, aí seria 10 metros, na verdade. E em vez de ser 1 metro, na escala de 1 para 1000, no lugar de 29 para 30 ser 1 metro, seria de 290 para 300. Então, daria 10 metros. Então, esse pedacinho aí daria 10 metros, tá? Então, a escala toda, grande dessas grandes, teria 300 metros na escala de 1 para 1000, certo? Entenderam aí? Na escala de 1 para 20, eu tenho de 0 a 1. Eu vou multiplicar por 10, tá? Então, ao invés de ser 1 metro, aqui de 0 a 1, ele vai ser 10 metros, certo? E esse aqui, que seria 0,50, tá? 50 centímetros, vai ser 5 metros, porque eu vou estar multiplicando por 10 na escala de 1 para 200. Entenderam aí? Não, porque agora a senhora falou 1 para